Por acaso as emoções são homenzinhos pequenininhos que moram aqui na nossa cabeça e quando eles apertam um botãozinho a gente muda o comportamento? E por falar em emoções, elas se resumem a apenas 5? Vamos ver quais são as principais diferenças e semelhanças entre o filme Divertidamente e as emoções na vida real. Em 2015 foi lançado o maravilhoso filme da Pixar, Inside Out, dirigido por Peter Docter e com o título Divertidamente no Brasil. That's fear. He's really good at keeping Riley safe. O filme trata sobre a vida emocional da garotinha Riley Anderson, de 11 anos de idade, enquanto ela se muda de Minnesota para São Francisco. E todas as mudanças envolvidas, né? Estar numa cidade nova, fazer amigos novos, se apresentar na frente de uma sala quando você não conhece ninguém, aquela ansiedade de ser aceito ou não por outras crianças, por outras pessoas, né? Enfim, todo esse processo de mudança. Os protagonistas do filme são a Riley, a garotinha, e as 5 emoções que habitam dentro da cabeça dela, né? As emoções seriam raiva, nojo, medo, tristeza e felicidade. Lembrando que a felicidade, joy, é a emoção predominante em Riley, né? Ela é uma criança que sempre tá feliz, ela sempre dá risada, ela pega uma situação negativa e tenta fazer daquilo uma coisa boa, né? Então a emoção felicidade seria ali a emoção carro-chefe da personalidade da nossa garotinha Riley, né? E como nós sabemos, hoje em dia, né, pesquisas recentes mostram que é possível você ter um comportamento padrão mais voltado, né, mais tendencioso para uma das emoções, né? Mas lembrando que todo ser humano necessita, né, necessidade genética e biológica de sentir todas as emoções, né, não só emoções positivas. Inclusive o próprio filme Divertidamente faz essa crítica, né? Ao terminar o filme você percebe que se você tentar viver apenas uma vida feliz, no fim das contas o que mais vai acontecer com você é sofrer, né? Então é humanamente obrigatório que você sinta todas as emoções. Ponto positivo pro filme por afirmar isso daí. Ai, Vitor, e por ter que ser feliz o tempo todo é uma coisa ruim? Bom, basicamente as emoções, como o próprio filme mostra, não são meras coisinhas que a gente pode escolher o que a gente quer sentir ou não. Primeiro, as emoções são instintivas, né? Isso também é mostrado no filme. As emoções tomam a atitude primeiro, elas ativam, né, a cascata hormonal e comportamental delas, e só depois o comportamento muda. Você não racionaliza e fala, vou sentir uma emoção. E basicamente, para você poder sobreviver, você precisa experienciar todas as emoções. Todas. Todas. Por exemplo, a felicidade, ela vai estimular que você repita atitudes prazerosas, como por exemplo o sexo, comer, né, quando você libera hormônios como por exemplo dopamina, endorfina, serotonina, enfim. E a condição psicológica é de que aquilo é legal e que você deve continuar naquele sentido daquilo que você está fazendo. E no caso a raiva tem a função ativa de nos colocar numa posição de ataque. Né, seja para defender algo que é nosso, seja para defender uma ideia, para ir atrás de algo e fazer algo, putz, aquela pessoa fez isso para mim, eu vou provar para ela que ela tá errada. A raiva te coloca nessa condição ativa, que você não vai ter na felicidade. Não vai, você não vai ficar feliz e falar, ok, agora eu quero bater, eu quero proteger. Não. A tristeza, por sua vez, vai te colocar numa condição mais vulnerável, né? Numa condição que você precisa de ajuda, você vai ficar numa condição onde você automaticamente vai se aproximar de pessoas. Porque essa é a função psicológica da emoção tristeza, é te colocar na posição de ser ajudado, vulnerável, frágil. Então esse é um ótimo ponto do filme porque ele aborda exatamente isso. A Riley só consegue amadurecer, evoluir e passar pelos transtornos de mudar de uma cidade para outra quando finalmente ela aceita todas as emoções e ela para de suprimir e tentar ser apenas feliz. A pesquisa da Pixar para fazer esse filme se deu entre os produtores do filme Inside Out, Divertidamente, e o Paul Ekman Group. Para quem não sabe quem é Paul Ekman, ele é basicamente o pai da nossa ciência, né, o principal expoente aí dos tempos recentes, que ainda está vivo, tá um senhorzinho com 85, 86 anos de idade, se eu não me engano, e é o principal desenvolvedor e pesquisador da teoria das emoções conforme a gente conhece hoje, né, cientificamente validado, e também do único método de análise da expressão facial, que é o FACS, modelo taxonômico da expressão facial. O cara é foda. E cara, a pesquisa deles foi impressionante. A Pixar mandou benzaço, sabe? Vários conceitos que a gente aprende sobre a emoção. A própria expressão facial da Riley, quando ela sente determinada emoção, bate, ó, bonitinho lá quando você vai estudar, tipo, raiva, vai fazer o quê? Baixar a sobrancelha, vai elevar a pálpebra inferior. É maravilhoso eles acertarem na expressão facial, porque quando você pega um cara que vai modelar ou fazer design de personagem e ele não entende de expressão facial, de transmitir tipo um sorriso verdadeiro, sai uma coisa psicótica, tipo o sorriso do Dolinho. Isso.
Isso não é um sorriso verdadeiro nem fodendo, isso é o sorriso do capeta. Tá? Então, Pixar, mais um ponto pra vocês. As emoções apertam um botãozinho e a gente altera todo o nosso comportamento. Outro ponto positivo para Divertidamente é retratar exatamente isso. As emoções têm controle sobre o nosso corpo. Infelizmente, elas têm. A partir do momento que você fala, estou com raiva, estou puto, você já sentiu a emoção já foi e agora você está sob efeito de uma coisa chamada sentimento. Que você está racionalizando. Conforme o Ekman nos diz em Emotions Reviewed, nós temos protocolos padrão de comportamento para cada emoção. O que isso significa? Cada emoção tem, tipo assim, um banco de dados no seu cérebro de como o seu corpo deve responder em determinada situação. Por exemplo, um animal vindo em alta velocidade na nossa direção. Você vai ativar o protocolo da emoção medo. Sempre. Acabou. Outro ponto retratado no filme é o seguinte. As emoções meio que printam, né, o significado de cada uma delas, né, raiva, medo, felicidade, em uma memória, e aquela memória, uma memória de longo prazo, vai ficar marcada por aquela emoção. Então nós temos memórias felizes, memórias tristes, etc, etc. Mas basicamente o processo de uma memória infere o seguinte: captação, é quando você está captando, né, printando aquele momento na sua mente, você tem que ser apto a captar para poder gerar uma memória, né? Tem pessoas que têm problemas na própria captação sensorial, a pessoa não consegue fazer a comunicação de uma memória nova, né? Por exemplo, a síndrome de HM. Codificação, ou seja, quais os códigos, qual a maneira que eu vou guardar essa memória. Vai ser um dia que teve um cheiro de uma pessoa que ficou perto de mim, ou seja, teve impressão tátil e teve impressão visual, pois eu vi essa pessoa, eu beijei ela, teve a impressão do paladar, enfim, vai ser mais um ponto a codificação. Armazenamento, que é a minha capacidade de reter essa memória, por exemplo, transformar ela numa memória de longo prazo, né? Como que foi, eu estava feliz, estava triste, armazenou. E por último temos a decodificação, que é quando você volta e reacessa essa memória e você decodifica aquilo que você armazenou. E é importante dizer que uma memória nunca vai voltar do mesmo jeito que ela foi armazenada. A gente pode facilmente adicionar um detalhe, remover um ou até mesmo trocar as pessoas e situações e até o mesmo evento envolvido. Primeiro erro e discrepância aí do filme é que não são 5 emoções. As 5 emoções que nós temos atualmente em estudos são surpresa, tristeza, felicidade, raiva, medo, nojo e desprezo. São essas 7 emoções aí. E aqui a gente tem uma coisa que pouquíssima gente sabe. O personagem Tristeza no filme Divertidamente, correlacionando com o que se tem de estudos sobre a emoção tristeza, ele foi criado, o designer dele, de maneira incorreta. Como o próprio Paul Ekman retrata numa entrevista que ele deu para o New York Times, e o Paul Ekman foi o principal consultor pro filme Divertidamente, e ele mesmo fez essa crítica. Basicamente, a tristeza ela é retratada como um personagem preguiçoso, que fica jogado no chão, a felicidade tem que arrastar ela pela mente da Riley ali, quando a gente sabe, né, tem estudos hoje em dia relacionando a tristeza, a emoção de tristeza, com alto índice de resposta corporal. Isso acontece porque quando a pessoa está passando pela tristeza, ela vai ficar numa posição frágil, só que ela precisa geralmente responder à perda. A perda de um parente, a perda de um emprego, a perda de uma vida, um estilo de vida, enfim. Para a pessoa poder responder à perda, a emoção tristeza vai fabricar ali hormônios para que a pessoa, o corpo da pessoa, se coloque num estado de responder, de mudar, de sair, né, de ficar frágil também. Aquele tipo de comportamento de ficar tipo largado, deitado, não querer fazer nada, só chorar, estaria associado mais a um transtorno de humor chamado depressão. E outro ponto interessante, né, que a gente vê no filme ali, é o seguinte: quando você luta contra a tristeza, né, o que pode criar ali algumas situações de raiva, né? A raiva, ela é a principal opositora da tristeza, né, e não a felicidade. Muita gente fala assim, uma pessoa que não está triste está feliz. Não, uma pessoa que não está triste ela vai ficar com raiva, porque a raiva é a emoção que te coloca em uma condição ativa, e é a emoção que te dá a sensação de estar fazendo algo para remendar aquela perda, né? Reparar aquela perda que te causou tristeza. A gente vê isso Divertidamente, a Riley, ela perde o padrão de vida dela, tinha amigos, tinha o clube de hóquei dela, os pais tinham uma condição melhor, tal. Quando ela se muda para essa casa nova, que tá tudo um pouco mais difícil e ela não tem ninguém para ajudar ela, né? Então ela fica triste primeiro e logo em seguida ela fica com raiva. Raiva. O nojo em excesso, né, que a nojinho também aparece bastante no filme, o nojo em excesso é uma das layers de nojo em excesso, é o ódio. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram Divertidamente, assistam, sério, assistam, é um puta filme. Se bem que a Pixar não faz filme ruim, então Pixar, tá? É filme da Disney.
Pixar, em parceria com a Disney. O filme é da Pixar. Deixa aqui nos comentários algum outro filme que aborde principalmente as emoções e que vocês gostariam que eu falasse aqui. Se inscreve no canal, porque senão você não vai ver nada do que eu tô falando, eu vou ficar triste, depois eu vou ficar feliz. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Vitor Santos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu!